Boa noite, amigo. Duas notícias tristes. Um avião caiu na França, um jato alemão, que vinha de Barcelona, na Espanha, para Düsseldorf, na Alemanha, e caiu na França. Caiu, acho que nos Alpes, nos Alpes franceses. Matou todo mundo, 150 pessoas, entre passageiros e pilotos, comissários de bordo, em suma, tripulação e passageiros morreram todos, lamentavelmente. E aqui em Londrina me contaram ontem à noite, aqui no Alphaville, um fato muito triste. Uma mulher, eu não sei se é senhora, se é jovem, numa caminhonete automática, e isso acontece muito. Parece que a pessoa foi engatar para ir para frente, foi para trás, e no ir para trás, atropelou uma vizinha, e a vizinha morreu. Coisa triste, não? Sabe, gente, olha, carro automático tem sempre uma primeira vez, uma segunda, uma terceira, até engrenar, até se acostumar, um perigo. Porque às vezes você vai para trás e bate. Já aconteceu com um amigo meu que estava começando a usar o carro automático dele e subindo eu acho que é Tupi, a Pio 12, com a Higienópolis, ele foi para trás. E é rápido, questão de segundos, em 1,5 metro ele pegou o para-choque de um Volkswagen que estava atrás. Ainda bem que conversaram a respeito, contou ele, deu tudo certo e tal. E o motorista de trás também sabia que carro automático é isso mesmo. Mas é lamentável, sem dúvida alguma. Lamentável. Muito bem, está chegando a Páscoa. E é tempo de Páscoa na Hashimitsu, vejam. A Hashimitsu é a melhor doceria de Londrina. Agora em 4 endereços. Loja principal no Jardim Bela Suíça, na Avenida JK, no aeroporto de Londrina, e a nova loja na Galeria Alameda Jardino, na Gleba Palhano. Hashimitsu, também aberto aos domingos. Olha, falando em Páscoa, eu conversei hoje com um advogado, vamos conversar com outro já. O telefone tocou, eu não desliguei o telefone, eu não consigo ver quem é, deixa eu ver quem é, mas eu vou deixar para depois. Isso acontece com a TV ao vivo, eu vou desligar. Desliguei. Domingo próximo agora já é Domingo de Ramos. Já é Domingo de Ramos. Domingo de Ramos, quando Jesus entrou em Jerusalém, foi Hosana, Hosana, bate palmas, estende palmas, né? Todo mundo querendo participar e tal. Hosana, Hosana, viva Jesus! No domingo seguinte, a Páscoa, estavam comemorando, ainda bem, a ressurreição dele. Porque esse mesmo povo que bateu palma no domingo de Ramos, na sexta-feira, crucifica-o, a urbe mandou crucificar Jesus Cristo. Perceberam como é o povo? Mas vamos falar do gin-gin, coisa boa também. Comida chinesa. Os chineses criaram realmente pratos fantásticos. No Catuaí, veja o gin-gin do Catuaí, dá água na boca. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Gin-Gin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Gin-Gin, vem agora. Gin-Gin. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. O cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Gin-Gin. Seu momento de sabor. E estamos recebendo o jovem advogado, Dr. Leonardo Viana. Boa noite, Dr. Leonardo. Boa Tudo bem? noite, Militão. Boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Você concorda com o que me disseram? É isso mesmo? Hosana, bate palma, 5 dias depois crucifica. O povo muda conforme... Isso é histórico, né? Isso é bíblico. O povo tem um certo sadismo, né? E as pessoas, em geral, são a indiferença. O Papa Francisco, esses dias, comentou isso, a indiferença com o outro, né? A indiferença em relação ao outro. O outro não tem direito nenhum, o outro, se tiver numa situação ruim, as pessoas são indiferentes. A indiferença hoje é muito grande, né?
E isso reflete, inclusive, no judiciário. Inclusive no judiciário, onde os juízes, muitas vezes, não têm a menor sensibilidade com o julgamento de um ser humano, porque nós não estamos tratando de objetos, nós estamos tratando de seres humanos, né? E no julgamento você tem que levar em consideração a defesa, né? Assim como a acusação, você tem que ouvir a defesa. E hoje parece que a profissão de advogado criminalista hoje é muito complicada, está muito difícil. Muito difícil. Porque não é uma queixa minha isolada, toda a categoria tem reclamado que não é ouvido nos processos, que os juízes não dão atenção para a defesa, fazem uma espécie de olhos, há um certo olhar indiferente com a defesa, né? Isso é o que você falou, se a humanidade crucificou o Salvador, imagina o pobre coitado que está ali na situação de réu, em que a sociedade é indiferente com aqueles que estão ali numa situação delicada, né? Fizeram algum erro, praticaram algum erro ou não, mas devem ser julgados com todo o devido processo legal e devem ser escutados. E parece que hoje no processo penal quem é só escutado é a acusação, é o Ministério Público. Então, falando de Ministério Público, o Ministério Público Federal, através do seu representante máximo, que é o Dr. Junot, enviou para o Congresso um pacote que ele chama de anticorrupção. Fale a respeito. Na última sexta-feira, no dia 20 de março, foi enviado um pacote, chamado Pacote Anticorrupção, pelo Ministério Público Federal, né? E o que me chama mais atenção nesse pacote anticorrupção é a utilização no processo penal da chamada prova ilícita, né? E só para o telespectador entender, o que é prova ilícita? Prova ilícita seria uma prova derivada de uma ilicitude, de uma violação à lei. Por exemplo, a prova ilícita é você grampear uma pessoa, né, o telefone de uma pessoa sem autorização judicial. Ou você entrar na residência de uma pessoa sem ordem judicial. Esse pacote anticorrupção, ele é lamentável, porque mostra que o Ministério Público, que é aquele que tem que defender a Constituição, os direitos fundamentais, que, vejam bem, são direitos conquistados pela humanidade, e o Ministério Público parece que, pela sua própria incompetência, ele quer fazer o quê? Ele quer violar a lei para fazer justiça. Você não pode tratar crimes, ilegalidades com ilegalidades, né? O Ministério Público Federal, ele me parece que ele não conhece o seu mistério, a sua função, a sua missão institucional, que é promover a justiça, respeitando as leis. Isso parece coisa de filme americano, Militão, em que o mocinho, o herói, o mocinho, o Batman, tem que violar a lei para fazer justiça. Isso é coisa de filme americano. E só que num Estado de direito como o nosso, que demorou milênios para a gente chegar num Estado racional, em que o poder estatal, o poder penal de punir, de perseguir o criminoso, ele tem que ser limitado. Então vejam bem, se nós admitirmos esse pacote e os desavisados, porque veja bem, é uma medida popular, mas ignorante. É uma medida totalmente ignorante que viola uma cláusula pétrea da Constituição. Você admitir prova ilícita no processo penal é a mesma coisa que você admitir que a polícia pode entrar na sua casa, cidadão, a qualquer hora, a qualquer dia, sem ordem judicial. Você não precisa do juiz. O Ministério Público quer que a polícia e o próprio Ministério Público ajam indiferentemente do juiz, do judiciário. Você despreza o judiciário com essa medida. Porque você admite prova ilícita, você grampeia quem você quiser, você grampeia um advogado, um jornalista, qualquer pessoa, sem ordem judicial. Você admitir esse pacote é você admitir que logo mais a polícia pode entrar na sua casa, sábado, domingo, sem ordem judicial. À noite. Nós queremos isso? À noite. Nós queremos isso? Então, é um pacote que, em primeira vista, visa o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro,
em primeira vista. Porque depois vai ser regra para todos os outros casos, todos os outros crimes. Então, eu sou radicalmente contra esse pacote. Eu acredito que o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, o Ministério Público Estadual, a polícia, eles devem se sofisticar na investigação, né, e utilizar a prova 100% lícita, autorizada pelo juiz. Porque daqui a pouco o Ministério Público Federal vai querer julgar também. Só falta isso. Porque eles já mandam prender, já mandam soltar, eles querem daqui a pouco tirar o juiz dali e falar, eu que vou dar a sentença. Só falta isso. Por quê? Prova ilícita é você admitir que aquela prova não passou pelo crivo do juiz, do judiciário. Não teve autorização judicial. E aí vai virar um arbítrio total, um descontrole total, né, em que a sociedade vai ficar na mão do interesse dos promotores, da polícia. É um Estado totalmente policial. É uma coisa que é tão inimaginável no Estado democrático no século XXI, que chocou até membros do Ministério Público. Tem muito promotor criticando esse pacote. Muito policial, muito promotor, muito ministro, inclusive o Gilmar Mendes, do STF, o Marco Aurélio, que são ministros que estudaram na Alemanha, altamente graduados, eles disseram, o Ministério Público Federal parece que esqueceu a coisa principal, que é a Constituição Federal. A Constituição Federal é a base da sociedade, é a lei básica. Você não pode violar a Constituição no combate a um crime. Olha, eu sempre digo, e isso é importante trazer, que os dados mostram que se há uma dificuldade na investigação, isso é culpa do próprio sistema, dos próprios promotores e policiais que não se sofisticaram. Mas eu não acredito em impunidade nesse país, onde nós temos quase 1 milhão de presos, ô Militão. Impunidade, olha, eu sei que a grande parte dos nossos presos, infelizmente, são espólios da escravidão. São negros e pobres e desempregados. Mas eu estou vendo aí, no Lava Jato, né, a gente até está assistindo esses processos, que são mais espetáculos do que processos, nós estamos vendo que está mudando, que as altas camadas sociais estão sendo responsabilizadas, criminalizadas. Tem pessoas, altas empreiteiras do Brasil que estão presas, né? Então, veja, esse pacote anticorrupção que admite a utilização da prova ilícita, para mim, é um pacote anticonstituição. Vamos para o intervalo e vamos continuar conversando com o doutor Leonardo Viana. Nós voltamos já já. Quadra Construtora apresenta Morar na Palhano é tudo de bom. Melhor ainda se for no Fontainebleau. 3 suítes, 3 vagas na garagem, varanda gourmet e lazer completo. Quadra. Quem compara, compra. Expo Londrina 2015, de 9 a 19 de abril. Os melhores nomes da música nacional. Marcos Ebelucci, Lucas Luco, Gustavo Mioto, Lobé, Conrado e Alexandro. Festival de Talentos Sertanejos, Luan Santana. Kids Country Show, Mato Grosso e Matias, Jades e Jadson, Jorge Mateus, O Rapa, Henrique Diego, Bruno e Marrone, João Bosco e Vinícius, Pedro, Paulo e Alex. Compre já o seu ingresso em nossos pontos de venda e garanta o benefício da meia entrada. Expo Londrina 2015, a melhor do Brasil. Há 18 anos, atendendo com qualidade e rapidez, a Arte Brinde inova com uniformes profissionais, camisetas polo e tradicional, camisas com padrão grife e uniformes de fábrica. Além, é claro, de uma linha completa de brindes. Faça uma visita e confira as novidades. Você vai se surpreender. www.artebrinde.com.br. Fone 3327-6751. Te espero de portas abertas pra te ver feliz todo dia. Aqui a magia é certa e a sua alegria é a nossa mania. Aqui tem de tudo, hoje é mais fácil comprar. Perto de tudo, este é o seu lugar. Shopping Quintino, cada dia mais você. O momento mais gostoso do dia pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com família. Na Xinxin é delicioso. Vem, aqui
sempre é feito na hora. Vem pra Gingim, vem agora. Gingim, então avisa logo a galera. Gingim, sabor aqui não tem fim. Gingim, cardápio recheado te espera. Gingim, que delícia é comer na Gingim. Gingim, seu momento de sabor. Quadra Construtora apresenta Morar na Palhano é tudo de bom. Melhor ainda se for no Fontaine Blanc. 3 suítes, 3 vagas na garagem, varanda gourmet e lazer completo. Quadra. Quem compara, compra. Okay. Muito bem, estamos de volta. No próximo sábado, no recinto José Garcia Molina, será realizada a festa da eleição da Rainha da Exposição 2015 e que vai movimentar bastante a Jovem Guarda no Parque Ney Braga. Vamos falar de coisa boa, você que quer aumentar o seu relacionamento, vamos mostrar para você o que a Arte Brinde tem para oferecer a você, para ajudá-lo a aumentar ainda mais a sua clientela. Arte Brinde. Há 18 anos, atendendo com qualidade e rapidez, a Arte Brinde inova com uniformes profissionais, camisetas polo e tradicional, camisas com padrão grife e uniformes de fábrica. Além, é claro, de uma linha completa de brindes. Faça uma visita e confira as novidades. Você vai se surpreender. www.artebrinde.com.br. Fone 3327-6751. E estamos de volta com o Dr. Leonardo Viana. Leonardo, vamos mudar um pouco de assunto, se bem que não é mudando não, porque eu acho que é quase igual. Prisão temporária, você considera um instrumento de coação? Veja bem, Militão, a prisão temporária é para garantir as investigações, para garantir quando há uma dificuldade, quando a pessoa ela é fundamental para as investigações de uma acariação. O que é a acariação? Ela é chamada perante o inquérito para ser identificar alguma pessoa. Quando o sujeito, o preso, é fundamental para as investigações. É uma prisão pré-processual e como uma prisão pré-processual ela tem que ser extremamente necessária. O que acontece, assim como a prisão preventiva, que é uma outra espécie de prisão, é que a prisão temporária tem servido para toda e qualquer investigação. Ela serve para obter confissões. Em princípio é isso. Obter confissões, né? Obter delações. E a prisão temporária, ao meu ver, nesse ponto é inconstitucional. Porque ela não serve para coagir aquele que foi arrastado para a prisão, para que ele confesse, para que ele identifique terceiros. Não, a prisão temporária não é para isso. Isso está sendo mal usado no Brasil, assim como a prisão temporária, Militão. A prisão preventiva, melhor dizendo. A prisão preventiva, ela só serve em 4 hipóteses. Para esclarecer para o público, quais as hipóteses que cabe a prisão preventiva? A prisão preventiva é aquela que é antes de uma sentença condenatória. A pessoa é presa para garantir a ordem pública, ou seja, aquele serial killer, aquele que contumazmente, de maneira contumaz, ele pratica uma série reiterada de crimes violentos, por exemplo, um serial killer, esse tem que prender, porque senão ele vai... O narcotraficante, ele vive do tráfico, ele é um chefe de uma organização criminosa, ele precisa ser preso, porque senão ele vai voltar ao crime, né? Mas no Brasil, a garantia da ordem pública, a garantia da instrução criminal seria para ele, que ele está ameaçando testemunhas, que ele está se desfazendo de provas. Essa pessoa tem que ser presa para garantir que a instrução criminal vai transcorrer de uma maneira correta. Né? Para garantir a terceira hipótese, para garantir a aplicação da lei penal. O que é isso? Para garantir que ele não fuja. Vamos pôr uma pessoa de alto poder aquisitivo que está vendendo a casa, os imóveis, para fugir para a Europa, que tem cidadania na Itália, igual o Battisti. Ele fugiu para a Itália porque ele tem cidadania italiana, então ele se desfez das coisas dele aqui para não ser pego pela lei penal brasileira. Então aquele Roger Abdelmaci, o médico que foi para o Paraguai, fugiu. Então, essa é a terceira hipótese. E a quarta hipótese seria para a garantia da ordem econômica, que aí são situações mais pontuais.
Então, veja bem, a prisão preventiva, ela tem que ser usada como exceção, porque a Constituição Federal diz que toda pessoa é considerada inocente até que prove o contrário, ou seja, até sentença penal irrecorrível, quando não cai mais recurso. Aí a pessoa é considerada culpada. Agora, no Brasil, é uma inversão. Se prende para investigar, se prende para colher prova, se prende para condenar. Então... Deixa eu fazer uma pergunta para você. Nessa prisão temporária, que você também acha que é um instrumento de coação, como outros advogados acham, as provas feitas são passíveis depois de defesa, de anulação, de tentativa de anular? Veja bem, o nosso sistema... De dizer que foi uma coação irresistível, foi uma tortura psicológica, por isso ele até inventou para se safar dessa, ou... veja bem, nosso sistema penal, processo penal, processual penal, ele exige para condenação que essa prova feita na delegacia, no Ministério Público, no GAECO, ela seja repetida em juízo. Uhum. O juiz, ele tem que... tudo que aquela pessoa na prisão temporária falou para o delegado, vai ter que ser repetido. Para o promotor, Ministério Público, vai ter que ser repetido em juízo para evitar isso. Uhum. Porque em juízo ele pode falar, olha, doutor, eu fui coagido. Claro que coação a pessoa é muito grave, é raro. Eu não vou dizer que toda... Que acontece. Não vou dizer que é a maioria. Uhum. A pessoa muitas vezes é presa e resolve colaborar, resolve espontaneamente colaborar. E quando o cidadão é preso, por exemplo, ele mora em Londrina, é um empresário, ou trabalha não sei onde, tem alguma coisa, tem um comércio e tal, ele é preso sob acusação de que não pagou o fisco, a receita, será, não recolheu o imposto. E a primeira coisa que faz é algemar o cara. Ele está liquidado, não está? Ele está humilhado perante a família, perante a sociedade. Aquela imagem eu acho que não sai da memória do cara para sempre. Eu vejo agora na TV os caras algemados, isso tanto no Lava Jato, como no Mensalão, como em outros casos que acontecem aqui no Paraná, o preso é algemado e de chinelo. Tira o sapato do cara e bota chinelo. Isso vira uma imagem tão forte que não sai da consciência das pessoas mais. Não sai mais. Fica no inconsciente popular, porque é uma espécie de linchamento público que é feito com o réu, com aquele que foi preso, com aquele detido, que isso mancha, são marcas indeléveis para a pessoa, para a sociedade. Nunca mais se apaga essas imagens. E é impressionante que a imprensa, ela fica repetindo essa imagem. Um ano depois, a pessoa vai numa audiência... Notadamente as televisões, né? As televisões. Todas. Jogam as imagens. Joga uma de lá imagem para trás, do ano, de quando ele foi preso há um ano atrás, joga a imagem novamente, repete. Isso torna essa medida que você falou, o uso da algema, tem uma súmula do Supremo que diz que é só quando o preso oferece riscos. E em 99% ele não oferece riscos. Só alto índice de periculosidade. Fora disso, não. Sim, exatamente. É para um Fernandinho Beiramar, uma pessoa muito ligada a um PCC, é uma pessoa muito perigosa. Não é para todo e qualquer, só que aqui, principalmente em Londrina, tem uma ordem que diz assim, a polícia que tem que decidir se vai usar algema ou não. Não, isso está errado. Quem decide é o juiz, é o promotor que tem que decidir se ele oferece riscos ou não. A OAB não protesta? A OAB, nesse ponto, é omissa e não faz nada. Você vê aí advogados que vão presos em penitenciárias, que é ilegal. A OAB parece que concorda com isso. Eu acredito que não tem sido combatido. O combate não tem sido efetivo. Quando eu fui quando eu fui tirar a minha carteira da OAB em Curitiba, o meu número, muita gente não sabe. Então você é bacharel em direito? Não, eu sou advogado. Eu posso não estar advogando porque eu parei, fiquei no jornalismo. Mas se eu voltar a estudar, eu consigo fazer alguma coisa. O meu número é 3878. Eu sou 3.878. É um dos mais antigos ainda, porque... Veja bem, hoje milhões de pessoas se formam e pegam a OAB. Na sua época, pouca gente se formava e pegava a OAB. O meu pai, para você ver, tem 40 anos de advocacia criminal e ele é 7.202. A minha turma fez 50 anos de formatura, agora dia 18 de fevereiro último. Mas eu queria voltar, só para encerrar, a esse assunto.
E o cidadão, vamos dizer que esse cidadão que foi algemado, foi preso, um minuto, foi preso, destinado, foi esculhambado, saiu em tudo quanto é jornal, e de repente ele é considerado inocente ou não tinha culpa. E quem prendeu ele foi a polícia, quem mandou prender, quem pediu a prisão foi o Ministério Público, quem determinou foi o juiz. Aí o advogado, aí ele tem direito de fazer o quê? De cobrar do Estado aquilo, tudo que ele perdeu? Não, veja bem, não tem direito, não tem direito. Isso é uma confusão que todo mundo faz. Hum. Se ele foi preso porque havia indícios de que ele praticou um crime, e ele não tem, porque a Constituição Federal é sábia, ela diz, o condenado será indenizado por erro judicial. Sim. O que é isso? O condenado é aquele que foi condenado e transitou em julgado, ou seja, não há mais recurso, ele cumpriu pena e aí descobriu que ele era inocente. Esse terá direito à indenização, porque houve um erro judicial. Perfeito. Agora, aquele que é preso provisoriamente não tem direito. Doutor Leonardo Viana, muito obrigado a você, um abraço grande e até a próxima semana. Forte abraço. Boa noite. Boa noite. Obrigado a você pela audiência. Obrigado. Fiquem com Deus, fiquem em paz. Boa noite.